O Salmo 104 não tem um autor conhecido. Quando você abre o texto massorético, a Bíblia original, ela não tem no título nenhuma indicação de quem o escreveu. Porém, lendo o Salmo 104 junto com o Salmo 103, nós poderíamos dizer que quem escreveu este salmo foi Davi. No Salmo 103, existe no texto original, no título, que quem escreveu esse Salmo 103 foi Davi. E quando nós estamos aqui no Salmo 103, nós vemos que Davi escreveu esse salmo com um formato em que ele fala assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Não vou continuar a ler o Salmo 103. Eu li até o versículo 11 apenas para demonstrar, por essa leitura, né, existe um vídeo que foi gravado ontem aqui no canal, que é do Salmo 103 e que trata especificamente do Salmo 103. Hoje nós estamos meditando no Salmo 104, mas eu li do versículo 1 até o versículo 11, e se você continuar lendo aqui, você vai ver que Davi, ele termina falando no versículo 20, no 21 e no 22. Bendizer ao Senhor, bendizer ao Senhor, bendizer ao Senhor. E a última frase desse salmo é: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu só apontei aqui que esse Salmo 103 tem esse formato de bendizer ao Senhor várias vezes. E então, quando você entra aqui no Salmo 104, nós vemos que o Salmo 104 começa dizendo: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. E ele começa o Salmo 104 falando sobre muitas maravilhas que Deus faz na natureza, entre os animais, e que Deus, ele é digno de ser bendito. Nós vamos ler agora o Salmo 104, ele tem 35 versículos, e nós vamos ver aqui que o autor desse salmo, ele fala sobre muitas maravilhas que Deus faz. Então, é possível dizer, por essa comparação do Salmo 103 com o Salmo 104, que quem escreveu o Salmo 104 pode ter sido Davi. Mas o texto original não aponta o autor do Salmo 104. Vamos ler aqui o Salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Nesse versículo 1, nós vemos que o salmista fala a respeito, ele glorifica, ele fala na sua, como se estivesse fazendo uma oração, que a minha alma vai bendizer ao Senhor, porque ele é magnificentíssimo. Reconhecer que Deus é magnificentíssimo mostra temor ao Senhor, reverência a Deus e traz um ensinamento para nós sobre como entrar na presença de Deus. Tem muitas pessoas que não têm reverência quando vão falar com Deus. Outro dia vi um homem, um jovem, falando com Deus e chamando Deus de cara. Ele estava orando e na oração ele dizia: Pô, cara, por que aconteceu isso comigo?
E quando eu estou falando isso, isso é algo sério. Ele estava dentro da igreja, dentro do culto, e ele estava orando e a oração era dessa forma: Cara, aconteceu isso comigo. Então, nós estávamos ali falando a respeito de como nos dirigirmos a Deus. Deus não é um cara. Deus, ele é o Todo-Poderoso, o Magnificentíssimo. Ele é digno de toda a glória. É claro que Deus escuta a oração daquele jovem, porque Deus entende que ele não tem ainda entendimento. Mas a meditação na palavra, é para isso que nós meditamos na palavra. Meditando na palavra, nós vamos percebendo como os homens de Deus se relacionavam com Deus, como eles fazem para conversar e se relacionar com o Senhor. Nós vemos que Abraão, Moisés, Davi, eles tinham formas de falar com Deus. Quando você estuda o Êxodo, você vê que quando Deus apareceu a eles de forma terrível, o povo disse para Moisés: Não vamos falar com Deus, que você fale com Deus e nos diga o que ele quer de nós, mas nós ficaremos longe. E Davi, eu acredito que quem escreveu esse Salmo 104, por causa dessa comparação com o Salmo 103, foi Davi, porque ele tem um formato muito parecido com o Salmo 103. Mas aqui, seja quem quer que tenha escrito, ele revela para nós como falar com Deus. Vamos chamá-lo de Senhor, magnificentíssimo. O Senhor é soberano, o Senhor é digno, o Senhor é santo, o Senhor é honrado, o Senhor é louvado. O Senhor é o Senhor Todo-Poderoso. Versículo 2. O salmista começa a falar a respeito dos motivos que ele vê a magnificência de Deus. Ele fala assim, sobre Deus: Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina. Verso 3. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. 4. Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Quando ele fala assim, faz dos ventos seus mensageiros, quando Deus quis falar com o profeta Elias, ele falou por meio de uma brisa suave. No meio de uma brisa suave, ele apareceu e falou com o profeta Elias. Você pode ver essa história no livro de 1 Reis, no capítulo 19. O profeta Elias caiu em depressão, entrou em uma caverna, ficou sem ter uma direção. De repente veio um vento forte, Deus não estava lá. Veio uma tempestade, Deus também não estava lá. E depois veio uma brisa suave e Deus falou com ele. Então Deus muitas vezes usa os ventos como seus mensageiros. Dos seus ministros, ele faz um fogo abrasador. Ele toma aqueles que pregam o reino dele e faz com que eles sejam como fogo abrasador. Um fogo abrasador é um fogo que queima. Um fogo que queima é um fogo que é eficiente, produz resultado para o que foi enviado. Ele está dizendo que ele faz dos seus pregadores pessoas que trazem uma mensagem que toca e queima nos seus corações e que produz mudança, queima o pecado e muda a vida das pessoas. Deus faz isso com os seus ministros. Versículo 5. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. 6. Tu a cobriste com o abismo, como com uma veste. As águas estavam sobre os montes. 7. À tua repreensão fugiram.
A voz do teu trovão se apressaram. Esses versículos 6 e 7 falam que Deus tem controle sobre o abismo, sobre as águas que estão nos montes, e que quando Deus dá uma ordem, as águas fogem, e quando Deus usa o trovão, as águas se apressam a correr, a descer. 8. Subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para elas fundaste. 9. Limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Ele está falando sobre o dilúvio, que Deus mandou um dilúvio que cobriu a terra no passado. Mas depois do dilúvio, Deus estabeleceu o limite das águas, para que não cubram mais a terra. 10. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes. 11. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos monteses matam com elas a sua sede. Veja que vários versículos aqui, ele está falando a respeito do poder de Deus sobre os mares. Ele tem poder sobre as águas que estão nos montes, tem poder sobre os limites dos mares, ele que faz nascer os mananciais, as nascentes das águas. Ele que dá água para todos os animais. Versículo 12. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. 13. Ele rega os montes, desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Então, até o versículo 13 aqui, ele está falando das águas. Agora, a partir do versículo 14, ele fala a respeito das obras que Deus faz na terra. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Versículo 15. E o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão que fortalece o seu coração. 16. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou. Os cedros do Líbano são as árvores mais altas que existem. E ele faz referência aos cedros do Líbano porque ele está honrando a Deus. E ele está querendo dizer que Deus criou as árvores mais altas. 17. Onde as aves se aninham, quanto a cegonha, a sua casa é nas faias. Quando ele está falando a respeito da casa dos vários animais aqui, ele fala das aves, ele fala agora da cegonha, ele está querendo dizer que Deus cuida de tudo. 18. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. O versículo 18 fala que Deus prepara uma morada para todos os animais. Ele preparou montanhas altas para as cabras monteses, ele preparou as rochas para os coelhos. 19. Designou a lua para as estações. O sol conhece o seu ocaso. Versículo 20. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. 21. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Veja que até o filho do leão busca de Deus o seu sustento. 22. Nasce o sol e logo se recolhem e se deitam nos seus covis. 23. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Versículo 24. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Então, aqui do versículo 14 até o versículo 23, nós vemos que ele vai falando a respeito do cuidado de Deus com os animais, com a terra, com os elementos da natureza, o sol e a lua, e com o homem. Nos versículos aqui do 6 até
O 13, ele fala a respeito de como Deus controla as águas. As águas em relação à natureza, em relação aos animais. Versículo 6 até o versículo 13. Do 14 até o 24, ele fala sobre a terra. Então ele fala sobre as águas, depois ele fala sobre a terra, e aí depois ele fala sobre a imensidão de Deus. No 24, ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. No 25, tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Olha, ele fala aqui a respeito da criatividade de Deus. Existem seres inumeráveis. Quem estuda biologia sabe que todos os dias eles descobrem novos seres vivos. E eles estão catalogando os seres vivos e sempre que eles vão vasculhar os mares, vasculhar as montanhas, vasculhar vários lugares, eles ainda estão descobrindo e catalogando novos seres vivos. Versículo 26. Ali, nos mares, ele está falando, passam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. O Salmo 104 fala do Leviatã. Deus fala do Leviatã como um animal poderoso que tem uma couraça muito resistente e que se esconde no profundo do mar e que só ele, Deus, pode controlar. Essas informações estão no livro de Jó, no capítulo 38. Quando Deus estava conversando com Jó, ele fala para Jó assim: agora eu vou falar com você e eu quero ver o que você pode me responder. Entrando aqui no livro de Jó, no capítulo 41, Deus fala especificamente do Leviatã. Lá em Jó, no capítulo 38, Deus começa a fazer uma conversa com Jó. E nós vemos que essa conversa se estende. Capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41. Deus vai conversando com Jó e fazendo muitas perguntas para ele. Aqui, por exemplo, indo em Jó 38, depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e eu vou te perguntar e você me responde. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste alvo o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela. E ele vai, são várias perguntas aqui. Tudo coisas que Deus vai perguntando para Jó. O versículo 19: onde está o caminho da morada da luz? E quantas trevas? Onde está o seu lugar? Ele vai perguntando. E aí no capítulo 39: sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Veja que no capítulo 39, Deus está perguntando para Jó sobre as cabras monteses. E nós acabamos de ler no Salmo 104, que Deus criou os altos montes para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Então, o autor do Salmo 104, ele reconhece que Deus criou todos os animais e ele cuida de todos os animais.
E aqui em Jó 39, Deus realiza questionamentos para Jó e pergunta sobre as cabras monteses. Aí ele fala no versículo 2: Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Capítulo 40. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: Porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar quem assim argue a Deus que responda a estas coisas. Aí Jó traz uma resposta para Deus. Ele fala assim: Eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: Cinge agora os teus lombos como varão, eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua? E aí Deus começa novamente a questionar Jó. No capítulo 41, e Deus pergunta para Jó: Poderás pescar com anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo? Ou brandamente te falará? Ele está perguntando para Jó: Por acaso o Leviatã vai dobrar o joelho e suplicar misericórdia para você? Ele vai falar com você brandamente? Fará ele concertos contigo? Ou o tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho, ou o prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou o repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça de arpéus de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará. Porventura nenhum à sua vista será derribado? Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação das suas forças, nem da graça da sua compostura. Então aqui, nesse texto de Jó, capítulo 41, nós vemos Deus falando sobre o Leviatã. Não vamos prosseguir nessa leitura, porque o objetivo de falarmos de Jó 38 até 41 era mostrar aqui como Deus, nesse diálogo que tem com Jó, ele mostra a glória dele e que ele é digno de ser honrado. Jó, quando estava passando por muito sofrimento, começou a questionar a Deus, que ele queria saber por que Deus está deixando eu passar por esses sofrimentos. E Deus aqui quer mostrar para Jó que ele é soberano e que ele é o Criador de todas as coisas. E o Salmo 104, como nós estamos lendo, ele tem vários versículos que falam do versículo 6 até o 13, como Deus cuida dos mares, do 14 até o 24, como ele cuida dos animais da terra e sobre todas as coisas. E retornando aqui no Salmo 104, nós vemos que ele começa chamando Deus de magnificentíssimo, porque na sequência ele vai começar a revelar, vai começar a falar a respeito desse Deus que é grande. Então ele fala aqui que Deus ele se cobre de luz, fala que ele colocou os vigamentos das águas, que ele faz dos seus mensageiros um fogo abrasador, que ele lançou os fundamentos da terra, e aí ele começa. Ele faz essa introdução, dizendo que Deus é magnificentíssimo, porque ele se cobre de luz. Primeira coisa, o salmista fala do próprio Deus. Deus é a própria luz e ele estendeu os céus como uma cortina. Então, aqui nos primeiros 5 versículos,
o salmista faz uma introdução. Deus é magnificentíssimo porque ele criou primeiro, ele se reveste de luz, ele é a própria luz, e ele criou o céu e colocou o céu como uma cortina. Depois ele colocou as águas e colocou os fundamentos da câmara nas águas. Depois ele fez as nuvens e ele dirige as nuvens como se fossem um carro para ele. E ele também toma conta dos ventos. Então aqui o salmista está falando de várias coisas. De Deus ser luz, que ele colocou o céu, que ele colocou as águas, que ele criou as nuvens, que ele criou os ventos e que ele faz os ventos serem os seus mensageiros e que ele faz também os homens como um fogo abrasador e que ele lançou também os fundamentos da terra para que ele tenha o domínio sobre tudo. Então ele fala do próprio Deus, fala do céu, fala dos mares, das nuvens, dos ventos, dos seus ministros e dos fundamentos da terra. Falou de vários aspectos, mostrando que Deus é magnificentíssimo. Aí do versículo 6 até o versículo... Então essa é a primeira parte, introdução, versículo 1 a 5. Segunda parte, do versículo 6 até o versículo 14, até o versículo 13. Ele fala a respeito das águas e dos animais. Depois do versículo 14, ele começa: ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem. Então ele fala aqui da relação de Deus com a terra. Fala dos animais, que o homem planta o vinho e tira o alimento para se satisfazer. Ele tira o azeite e o pão, no versículo 15. Deus está falando sobre a terra e sobre os elementos da natureza, o sol, a lua, os leões, até o versículo 24, em que ele conclui dizendo assim: ó Senhor, até o versículo 23, então sai o homem para a sua lida, para o seu trabalho até a tarde. Aí o versículo 24, ele faz como que um resumo de tudo isso que Deus fez na primeira parte, versículo 1 até o 5. De tudo aquilo que Deus cuida dos mares, do versículo 6 até o 13. De tudo aquilo que Deus cuida na terra, do versículo 14 ao 23, ele conclui no 24: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Então ele faz aqui uma breve conclusão, e aí no versículo 25 até o 35, ele retoma, falando mais uma vez de coisas que Deus faz. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Deus faz muitos animais. 26, ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Então nós vemos ali em Jó 41, Deus falando a respeito do Leviatã, que o Leviatã é muito poderoso e ele se esconde no mar. Então, aqui o salmista está dizendo: Deus criou os mares e Deus é tão imenso e tão grande que Deus pôde criar o Leviatã também, para morar ali no mar. Versículo 27. Todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Nós vemos aqui que nos versículos anteriores ele falou que até o leãozinho, o versículo 21, os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam seu sustento. E aqui no 27 ele fala: todos, até o filho do leão, esperam de Deus, que dê o sustento para eles no tempo oportuno. Ele está dizendo: todos dependem de Deus, porque só Ele é realmente grande. 28. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens. 29. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Então, nessa última parte, ele está começando a falar da soberania de Deus, né? Versículo 30. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. 31. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. 32. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam.
Essa cena de Deus tocar nos montes e fumegar, nós encontramos no livro do Êxodo. Deus, uma vez, estava conversando com o povo e quando ele desceu com a sua presença no monte, o monte começou a ferver. 33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, louvai ao Senhor. Veja que até a forma como o salmo termina, bendize, ó minha alma, ao Senhor, é a mesma forma como Davi termina o Salmo 103. Então, por isso, dizemos que eu vejo muito que esse salmo foi escrito por Davi. Então, esse salmo pode ser dividido em primeira parte, versículo 1 até o 5. Ele chama Deus de magnificentíssimo e faz uma introdução geral. Segunda parte, Deus domina sobre os mares, sobre as águas. Então, no versículo 6 até o 13, Deus ele cuida das águas e dos animais. Como eles se relacionam com as águas para matar a sede e para viver com as águas. Versículo 14 até o versículo 23 é a terceira parte. Deus cuida também da terra, dos animais da terra, ele cuida dos homens, ele prepara o pão, o azeite para os homens, ele cuida do sol, da lua, ele cuida dos homens. Versículo 24 até o versículo até o versículo 24 até o versículo 32. 24 até o 32, nós vemos aqui a quarta parte. Ele fala a respeito de Deus, que Deus é realmente soberano, que é Ele que dá vida, Ele que envia o Espírito. Veja aqui, que ele fala que quando Deus dá o alimento, eles comem. Mas quando Deus tira, esconde o rosto, ficam perturbados. Se Deus tira a respiração, morrem. Então aqui a quarta parte, podemos falar que é a soberania e a imensidão de Deus. Deus, ele é vasto e espaçoso sobre o mar. Ele domina sobre o mar, aonde passam os navios e o Leviatã. Todos esperam dele. Todos esperam dele e mostra que ele é soberano. É ele que dá comida, e se ele esconde o rosto e a pessoa perde, fica perturbada, se ele tira a respiração, a pessoa morre. É ele que envia o Espírito Santo e renova a face da terra. A glória do Senhor deve ser para sempre. E olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Então, do versículo 24 até o 32, a quarta parte é a soberania e a imensidão de Deus. E a última parte, a quinta parte, é o versículo 33 até o versículo 35. Nesses últimos 3 versículos, o salmista fala: Eu cantarei ao Senhor, eu bendirei ao Senhor, eu louvarei ao Senhor. Então, eu louvarei ao Senhor por tudo isso que ele fez. Primeiro, porque ele é magnificentíssimo. Versículo 1 a 5, porque ele cuida dos mares. Versículo 6 a 13, porque ele cuida da terra e dos homens. Versículo 14 até o versículo 23, 24, e porque ele é soberano. Ele tem todo o poder sobre tudo, e ele é realmente digno de toda a glória. Versículo 25 até o 32. Então é por isso que eu louvarei a ele. Essa é a meditação do Salmo 104. O Salmo 104 faz parte do livro 4 dos Salmos. Nós temos 150 salmos, e esses 150 salmos estão organizados em 5 livros, são 5 coletâneas. Do Salmo 1 ao 41 é o livro 1. Todos os salmos foram escritos por Davi. O livro 2 é a coletânea, do Salmo 42 até o 72. O livro 3 vai do 73 até o 89.
O livro 4 vai do 90 até o 106. Nós estamos no Salmo 104. Depois de amanhã, vamos terminar o livro 4. E o livro 5 vai do Salmo 107 até o Salmo 150. Os salmos, eles são chamados de Tehillim no hebraico. T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim significa louvores. O livro dos Salmos é o livro que traz os louvores que são cantados pelo povo hebreu. E esses salmos não são todos só de cânticos. Esse salmo que nós lemos hoje, o 104, é um salmo de cântico. E a maioria dos salmos do livro 4, do Salmo 90 até o 106, são salmos de cânticos a Deus. Mas existem salmos que são lamentações, como por exemplo o Salmo 13, que foi escrito pelo rei Davi, em que ele fala: Senhor, até quando o Senhor vai esquecer de mim? Como existem salmos imprecatórios, em que Davi, por exemplo, pede que a mulher do seu inimigo fique viúva, os seus filhos fiquem órfãos e que Satanás fique à sua direita, como está escrito no Salmo 109, que são desabafos, são imprecações. A imprecação é um desabafo, em que se pede a destruição do inimigo. Alguns pregadores dizem que nós podemos fazer essas orações, mas nós não podemos fazer essas orações porque Jesus disse em Mateus 5,44, amai os vossos inimigos, e quando ele estava sendo crucificado na cruz, ele disse: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. As imprecações são manifestações sinceras, orações verdadeiras, onde o salmista fala: Deus, a minha vontade é essa. Mas sempre que tem uma imprecação, você vê que na sequência tem alguma frase em que está escrito assim: porém o Senhor é aquele que realiza a justiça. Então o salmista, quando ele faz uma imprecação, ele fala da sinceridade dele e do desejo dele, mas ele termina sempre dizendo: é o Senhor que vai julgar. Então nós, quando lemos a Bíblia, temos que ler ela como uma unidade. A Bíblia é um livro que forma um todo. Você não pode ler algumas partes e desprezar outras partes. Então, quando você ouvir alguém pregando, pode orar pedindo a morte do seu inimigo. Está escrito lá no Salmo 109, Davi orou, que a mulher do meu inimigo fique viúva. Lembre, Jesus disse: amai os vossos inimigos. Ore dizendo: Senhor, coloco todas as minhas causas nas suas mãos. E, além das imprecações, existem alguns salmos que são de instrução, como o Salmo 15, que fala: Senhor, quem morará no céu? Aquele que não difama com a língua, que não usa a palavra para atacar o próximo, aquele que não aceita a peita contra o seu próximo, aquele que faz o bem. São salmos instrutórios. Então, os salmos são louvores no hebraico, se dividem em 5 livros, tem salmos que são de cânticos. O livro 4, do Salmo 90 até o 106, a maioria é de cânticos. Você pode ver, o Salmo 92 fala que o Senhor reina, o 93 também, o 95 fala: vinde e cantemos ao Senhor, adoremos a Ele. O 96 fala da glória do Senhor, o 97 também, o 98 também, o 99 também, o 100 fala: celebrai com júbilo ao Senhor, o 101. Depois o Salmo 102 é o único salmo que fala sobre angústia, é uma oração do aflito. O 103 fala: bendize ao Senhor, como nós já vimos, que foi escrito por Davi. Este 104 fala: bendize ao Senhor. Indo para o 105, que nós vamos meditar amanhã, fala: louvai ao Senhor e invocai o seu nome. E o 106 fala: louvai ao Senhor. Então, a grande maioria dos salmos do livro 4 são salmos de adoração a Deus. Essa é a meditação do Salmo 104. Hoje é dia 12 de novembro. Nós começamos a meditar em salmos no dia 1º de agosto e vamos prosseguir até dezembro, até chegarmos no Salmo 150. Sendo 12 de novembro, nós vamos deixar aqui um vídeo
sobre 5 minutos de meditação em Provérbios 12. Todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos e você consegue ler os 31 capítulos todos os meses. Se o mês tem 30 dias, como novembro, no dia 30 nós lemos o provérbio 30 e o provérbio 31 e terminamos mais uma vez a leitura de provérbios. A importância de ler provérbios é que se você lê provérbios e aplica provérbios por 2 anos consecutivos, você toma decisões mais sábias. E se você faz isso por 5 anos, você prospera em todas as áreas da sua vida. Por isso nós meditamos sempre, todos os dias em Provérbios. Hoje é dia 12, então é dia de meditar em Provérbios 12. Eu vou deixar um vídeo aqui, 5 minutos de meditação em Provérbios 12 e do lado um botão para que você possa se inscrever no canal, ativar as notificações e receber as informações quando forem postados novos vídeos. Medite em Salmos. Salmos é um livro que nos traz muita sabedoria sobre a nossa vida com relação a Deus. Como louvar a Deus, como lidar com as situações difíceis, as angústias, como orar, como falar com Ele. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.